Bom, pessoal, a gente vai então agora resolver a questão número 161, Enem do ano passado, Enem 2019, onde essa questão fala o seguinte: segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros no ano 2000 era de R$ 1.250. Já o censo 2010 mostrou que em 2010 esse valor teve um aumento de 7,2% em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que em 2020 o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de... Então, repare que nós temos aqui três etapas desse rendimento médio mensal. Nós temos a etapa ano 2000. Em 2000, esse valor absoluto, o valor em números, já foi dado para nós. Então, o valor do salário, 1.250. E foi falado no texto que houve um crescimento de 7,2% de 2000 para 2010. Então, em 2010, você deve concordar comigo, que esse salário passou a ser assim, ó, os 1.250 que já existiam, mais o crescimento de 7,2%. E aí, esse crescimento de 7,2%, nós vimos no vídeo passado, eu posso representá-lo assim por enquanto, ó, 7,2% vezes, né? Lembra que calcular um percentual de um dado número é o percentual vezes esse número. Portanto, 7,2% vezes 1.250. Olha como que é importante a gente dominar essa escrita direta sem ter que passar pela regra de 3. Você já consegue escrever numa única expressão esse valor desejado, ó. E aí eu chamo sua atenção para um detalhe a mais aqui, que eu não comentei nos dois vídeos anteriores, que é o seguinte, ó, deixei para comentar aqui dentro da questão. Repare, 1.250 mais 7,2% de 1.250, pessoal, aqui existe a escrita assim, ó, uma vez 1.250. Você deve estar lembrado que esse número 1, ele pode ser representado, como lá no primeiro vídeo eu comentei, como 100%. Então, na verdade, o que nós temos aqui? Ó? Você tinha 100% de 1.250. Com o crescimento de 7,2%, então isso pode ser representado numa única expressão assim, ó, passamos a ter 107,2% daqueles, ou seja, portanto, olha o vezes lá, ó, vezes o 1.250. Então, fiquem atentos. Olha só, ao invés de passar por toda essa lorota aqui, por toda essa escrita, eu poderia já ser direto. Ó. Se era 1.250 em 2000 e de 2000 para 2010 cresceu 7,2%, posso escrever isso numa única expressão assim. Ó. O novo salário, então, a nova média de rendimento do brasileiro aí, pode ser expressa por 7,2% vezes 1.250. Bom, para mim chegar no valor, no resultado disso aqui, querendo ou não, essa conta está um pouquinho chata de fazer sem calculadora, porque trata-se de um percentual aí decimal, né? O valor aqui já não ajuda tanto como era o caso daqueles R$1.000 que eu tinha proposto lá no primeiro vídeo sobre porcentagem. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui quietinho por enquanto, e eu vou chamar isso aqui, esse resultado aqui, digamos, de um certo X. Então eu não sei que resultado é esse, está difícil fazer essa conta na prova sem calculadora. Olha a dica que eu vou te dar aqui agora. O cara que elaborou a questão, ele elaborou para ajudar a gente aqui no seguinte aspecto, ó, desde que você tenha essa experiência que eu vou te mostrar aqui agora. Em 2020, o que aconteceu? Olha o que foi falado aqui, ó. Falou então que em relação, esse mesmo instituto projeta que em 2020, o rendimento médio mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10% maior do que foi em 2010. Olha só, em 2010, então, estou chegando à conclusão que a nova média salarial é o resultado dessa conta que eu estou chamando de X.
com um crescimento de 10% agora sobre esse novo valor, e você agora tendo a experiência dessa escrita imediata, eu posso chegar e falar o seguinte, que de 2000 para 2020, então essa nova média salarial pode ser escrito como 110% vezes esse resultado que eu chamei por enquanto de x. Ora, mas x não é o resultado dessa conta, dessa multiplicação, então eu posso escrever isso aqui assim, ó, 110% vezes aquele 107,2% vezes o 1.250. Então, o resultado de 110% vezes 107,2% vezes 1.250 produzirá o gabarito da questão, já que eu quero, olha lá, supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal do Brasil em 2020 será de... Então, eu já estou agora lá na ponta, eu realmente já estou em 2020, né? E estamos com a dificuldade em executar esse cálculo por enquanto. Mas olha a dica que eu vou te dar aqui agora. Multiplicação. Se são multiplicações, sabemos que a ordem desses fatores não interferirá no resultado final. Então, a minha sugestão é a seguinte, esquece esse percentual chato por enquanto e faz isso aqui primeiro, ó, 110% vezes 1.250. O que significa isso? 100% já são os 1.250, preciso acrescentar 10%. Gente, olha só, calcular 10% de 1.250, lá no primeiro vídeo eu comentei sobre isso, basta pegar a 10ª parte desse número, ou seja, isso aqui é 10% dos 1.250. No segundo vídeo eu ainda comento que isso aqui pode ser escrito como 0,1. Ou seja, é só pegar a 10ª parte. A 10ª parte, olha o que vai acontecer lá, ó, olha lá, a 10ª parte. Ó. Então esse zero vai embora, então sobrando 125. Como o salário era 1.250 com um crescimento de 10%, então nós teremos 1.250 mais o 125. Chegando então em 1.375. Olha para as alternativas. Olha nas alternativas. Então, ó, já eliminamos as 3 primeiras alternativas, porque só de impor o crescimento de 10%, essas 3 primeiras já ficaram descartadas. Nós estamos na dúvida agora entre letra D e letra E. E para mim tirar essa dúvida aqui, eu vou chamar a sua atenção para o seguinte detalhe. Olha só. 1.375, já estamos em 1.375. Temos uma variação aqui, ó, de 1.375 para 1.465. A gente tem uma variação, então, aqui de R$90, né? E aqui aumenta mais 9, R$99. Então, a nossa pergunta é a seguinte. Com aquele 107,2%, crescer agora 7,2% em cima dos 1.375, chegaremos a um acréscimo de R$90 ou de R$99? Você pode chegar aqui e fazer o seguinte agora, ó. 1.375, dele eu tenho que calcular 7,2%. Pergunta é, eu calculo, quanto é 1% disso? Olha, 1% de 1.375 é 1% vezes 1.375. Isso significa dizer pegar a 100ª parte desse número. Pegar a 100ª parte, a vírgulazinha que estava aqui, nós recuaremos 2 casas. Então, 13,75. Né? Pausa, dá uma pausa. Olha só, 13,75 é 1% de 1.375. Eu preciso de 7,2%. Portanto, eu preciso de 7 vezes isso aqui, mais um pouquinho. Gente, 7 vezes 13. Esquece isso aqui. Isso aqui é a parte chata do negócio. Pega 7 vezes 13. Ó, 7 vezes 13, nós chegaremos aqui a 91. Portanto, já passa dos 90. Lembra que eu estava na dúvida lá se seria um acréscimo de 90 ou de 99? Se já passou de 90, portanto, eu já decretei o gabarito da questão. Qual que é o gabarito da questão? Ó, 1.375 já existia. 1.465 ou 1.474?
Então, já cheguei à conclusão que vai dar 1.474. Olha que detalhe interessante. Talvez passou desapercebido para você. Gente, muito importante é ser escrito. Ó. Repare que no início eu estava com dificuldade aqui, porque eu tinha que calcular 7,2% de 1.250. Né? É uma conta que sem calculadora ela é um pouquinho mais enjoada. Mas quando você entende que para mim chegar lá na ponta 2020, o cálculo geral é esse cálculo, repare que a operação de multiplicação permite eu executar o cálculo em qualquer ordem. Então foi mais conveniente eu calcular os 10% dos 1.250, como você viu aqui, para depois eu pensar naquele 7,2%. E mais, repare que eu consegui detectar o gabarito da questão, cheguei à conclusão do gabarito da questão, sem que fosse sequer necessário concluir o cálculo do 7,2%. Essas são dicas importantes porque na prova não temos calculadora. Claro que se eu tivesse calculadora, na máquina, o que eu ia digitar rapidinho? Eu ia vir pegar essa expressão aqui. Ó. Na máquina eu ia fazer o seguinte, eu ia pegar isso aqui e já digitar 1,1 vezes 1,072, repare, estou pegando a centésima parte, porque é porcento. E ainda multiplicar por 1.250. Então, na calculadora, eu já poderia jogar isso aqui direto. E chegaria aquele resultado lá de 1.474. Beleza? Espero ter contribuído um pouquinho aí com a aprendizagem a respeito de porcentagem. E, só para finalizar, um outro detalhe aqui importante é que esse tipo de cálculo a gente chama de acréscimos, poderia ser também aqui desconto envolvido, sucessivos, tá? Então, você teve um acréscimo de 7,2%, em seguida o acréscimo de 10%. Então, são chamados de acréscimos sucessivos. E é importante lembrar que muitos de vocês, naquele calor da prova ali, né, aquela questão do tempo, apenas 3 minutos para cada questão em média, pensaria, sem muito detalhe, cresceu 7,2% e cresceu 10%, então cresceu 17,2%. E iria calcular 17,2% sobre os 1.250. Onde é que está o erro? O erro está aqui, ó. O 7,2% cresce em cima dos 1.250 e os 10% já cresce em cima desse resultado e não mais só em cima do 1.250. Por isso que eu preciso fazer esse cálculo gradativo, sucessivamente, e não agrupar aqueles 7,2% aos 10%. Belezinha? Bons estudos a todos, até a próxima.